impedir a extinção humana, eles viajam no tempo para destruir ameaças alienígenas. Olá galera, bem-vindo ao Cine Resumo. Hoje eu vou contar a história do filme A Guerra do Amanhã de 2021. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro filme. É véspera de Natal em 2022 e Dan, um antigo sargento que trabalha como professor, faz os preparativos da festa com Amy, sua esposa, e Murray, sua filha. Ele sai um momento para falar ao telefone e tentar se candidatar a uma vaga de emprego em um laboratório, que é o seu sonho, mas infelizmente o seu pedido é rejeitado. Depois de se estressar bastante, do lado de fora, ele entra e senta no sofá com sua filha e a lembra de fazer sempre o que ninguém está disposto a fazer. Todos eles depois assistem a um jogo de futebol importante, mas o jogo é interrompido quando uma nuvem de fumaça e cheia de eletricidade aparece no campo e as pessoas começam a sair dela. As pessoas que saem da nuvem são soldados liderados pela Tenente Hart, que informa a todos que eles vêm do ano de 2051. Uma espécie de alienígena estranha conhecida como Garras Brancas invadiram a Terra e a maior parte da humanidade foi dizimada, e os soldados estão lá para pedir que as pessoas viajem com eles para o futuro e os ajudem na guerra contra esses invasores. Com o passar do tempo, países de todo o mundo enviam o maior número possível de soldados, mas nunca é o suficiente. O futuro continua pedindo mais pessoas, mas apenas um quarto deles conseguem retornar para casa. Quando acabam os soldados treinados, o governo começa a recrutar civis para a guerra e isso causa tumulto nas ruas, porque muitos acham que não deveria ir a uma guerra que é do futuro e não deles. Dan continua a trabalhar como professor, mas ele é frustrado por seus alunos não prestarem muita atenção sobre o assunto que ele quer ensinar, porque eles acham que morrerão de qualquer jeito. A única exceção é Martin, que é obcecado por vulcões e vive falando sobre isso. Dan então recebe uma mensagem importante no celular, informando que ele está sendo recrutado. Dan vai até as instalações militares, passa por alguns testes que confirmam que ele está apto para ir à guerra, porque ele estará morto dali a 7 anos. De repente, ao sentar em uma cadeira, Dan sente uma dor insana em seu braço e percebe que colocaram nele uma pulseira metálica. Ele é informado que o dispositivo o levará para o futuro e que 7 dias depois ele retornará. Depois disso, Dan vai contar a sua notícia a Amy e ela imediatamente decide que eles irão fugir. Dan diz que a pulseira é monitorada pelo governo e que é impossível tirá-la, e Amy pede para que ele vá falar com seu pai. Dan não o vê desde que era criança, porque foi abandonado por ele, mas mesmo assim ele coloca o orgulho de lado a pedido de Amy e vai até seu pai James pedir ajuda, mas James acha que Dan foi enviado pelo governo para espionar ele e começa uma tremenda discussão. No fim das contas, Dan sai furioso e não tira a pulseira de seu braço. Ele volta para casa e dá a má notícia à sua família, mas também promete que voltará. No dia seguinte, Dan vai até as instalações de formação e ele faz amizade com Charlie, que é cientista, e Dorian, que é um soldado e que está voltando pela 3ª vez ao futuro. Eles recebem informações básicas sobre manuseio de armas e primeiros socorros. Recebe também uma explicação completa de como funciona a tecnologia das viagens no tempo, que só permite que façam viagem de 2022 a 2051, sendo impossível viajar para antes da guerra, por exemplo. Pouco tempo depois, eles estão descansando no quartel quando de repente o alarme começa a tocar. Está na hora e eles devem partir. Todos ficam confusos porque deveriam ser 7 dias de formação, mas são informados que o futuro precisa urgente deles naquele momento. Todos se reúnem e o time link é ativado e uma nuvem como a que apareceu no jogo se forma e começa a absorver todos eles para o futuro. O local que eles iriam era Miami Beach, mas ocorre um erro de coordenadas de saídas no sistema e o grupo aparece no céu por cima da cidade em queda livre, no topo de um edifício, o que causa a morte de muitos deles. Alguns só sobrevivem porque caem em uma piscina. Eles olham para a cidade de Miami em ruínas. Eles não sabem como proceder a partir dali, mas nesse momento uma coronel entra em contato pelas escutas que eles usam e informa que a cidade foi invadida pelos Garras Brancas, que em breve toda a cidade será bombardeada e a missão deles é resgatar uma equipe de investigação que está presa no interior de um laboratório. A coronel conhece Dan e por ele ter experiência, o coloca no comando da equipe. Dan guia a equipe por toda a cidade, indicando como se mover corretamente. Eles veem nas ruas muita morte e destruição, até chegarem no prédio que está o laboratório. Dorian logo encontra a pata de um Garra Branca e retira sua garra como troféu. Ao entrar no prédio, eles encontram a equipe de investigação,
mas todos estão mortos. A coronel então informa-os para entrar no laboratório e recuperar algumas amostras que eles precisam se apressar, porque os Garras Brancas estão pela cidade e os caças também estão chegando para bombardear o perímetro. Eles se apressam e conseguem pegar o que foi pedido e tentam sair em silêncio de lá pelas escadas, mas ouvem um barulho e quando olham para cima, eles finalmente conseguem ver como são os Garras Brancas. Os extraterrestres disparam estacas de seus tentáculos matando um deles. E a equipe imediatamente abre fogo contra eles, mas as balas só conseguem atrasar as criaturas, e não é tão eficaz por eles terem a pele bem grossa. Eles conseguem chegar ao corredor de saída. Os alienígenas matam e capturam muitos membros da equipe, e Dan os enfrenta, mas os tiros não conseguem detê-los. Ele então pega um machado e mesmo assim não consegue matar o bicho, até que Dorian chega e mata a criatura, e os informa que os únicos pontos fracos dos Garras Brancas são o pescoço e a barriga. Vários Garras Brancas começam a caçá-los e a equipe corre pelas ruas até encontrar blindados que chegaram para ajudar, mas as criaturas chegam primeiro ao socorro e os destroem. Agora eles não têm outra escolha a não ser enfrentá-los e fugir ao mesmo tempo. Alguns morrem e o restante da equipe cai em um túnel. Dan para ajudar um deles, isso atrasa toda a equipe e dois deles decidem que a equipe deve ir e eles ficarão para dar cobertura e se sacrificar para que o restante tente sobreviver. Nesse momento os caças chegam e finalmente bombardeiam toda a área. Mais tarde, Dan e Charlie acordam em uma base de operação avançada na República Dominicana. Encontram Dorian, que os informa que o resto da equipe está morto, e ele repreende Dan por ter parado para tentar salvar pessoas, porque colocou em risco a segurança de todos. Dorian também diz que sofre de uma doença incurável e que aprendeu que o único que decide quando ele vai morrer é ele mesmo. A conversa é interrompida, porque Dan é chamado para encontrar a coronel. Quando ele ouve os soldados se referir a ela pelo seu sobrenome, Dan fica chocado ao perceber que a coronel se trata da sua filha no futuro. Ela é uma cientista e coronel da Força R, que ela mesma criou. Murray explica que não trouxe Dan por querer ver seu pai novamente, e sim porque realmente precisa de algo. Ela age de forma muito fria e profissional em relação a ele. Depois, ela lhe mostra imagens e sons de um Garra Branca fêmea, que é a rainha dos alienígenas. Todos os Garras Brancas que estavam na cidade eram machos, e ela é mais agressiva e rara. Informa que ela faz ninhos no subsolo e os machos a protegem, porque ela garante a sobrevivência da espécie. Ela desenvolveu uma bomba com uma toxina que até agora só consegue matar os machos. Já a fêmea não é afetada, e por isso Murray quer a ajuda de Dan com a equipe para capturar a fêmea para estudos e quem sabe conseguir desenvolver uma toxina forte o suficiente para matá-la, já que ela é a reprodutora deles. A equipe se prepara e parte em helicópteros, e no caminho Murray conta a Dan a história do que aconteceu. Os Garras Brancas apareceram do nada na Rússia em 2048, evitando de alguma forma todos os satélites, imagens e radares, e eles não se importam com nada e só querem os seres humanos como alimento. Dan desvia o foco e pergunta o que aconteceu antes dele morrer, mas Murray evita tocar no assunto. Eles chegam ao ninho e encontram vários soldados tentando amarrar a fêmea dos Garras Brancas. Ela está furiosa, ataca os soldados e mata vários deles. Murray então tenta ajudar, com o objetivo de colocar ela em uma jaula, mas a fêmea grita para chamar seus protetores, e em pouco tempo toda a área está invadida por eles. Enquanto a fêmea tenta atacar Murray, Dan desce e dispara contra o maior número de bichos, e entra também no ninho para ajudar a salvar sua filha. Juntos eles conseguem empurrar a fêmea para dentro da jaula, para que o helicóptero leve-a, mas os machos começam a atacar os helicópteros também. Um helicóptero consegue levar a fêmea. Dan e Murray correm para um jeep e saem em fuga, enquanto Murray dispara contra os Garras Brancas, dando cobertura aos helicópteros e para tentar escapar também. Eles conseguem chegar até uma praia e Murray joga sinalizadores para que eles sejam resgatados. Ela repreende Dan por ele ter se arriscado e Dan diz que é o pai dela e que vai protegê-la, mas Murray não acredita nele e explica que ele abandonou ela e sua mãe quando ela tinha 12 anos, que ele teve depressão por não conseguir trabalhar na área que sempre sonhou e que quando ela tinha 16 anos, Dan sofreu um acidente de carro e Murray estava no hospital quando ele morreu. Ela chora porque eles eram muito apegados antes disso e Dan fica sem acreditar que tenha se tornado o mesmo que o seu pai, e ele lembra que James lhe disse que a guerra o deixou mal, por isso ele não teve tanto contato com Dan. A fêmea dos Garras Brancas é levada para uma plataforma de petróleo, que é uma fortaleza. É lá que a máquina de viagem no tempo é mantida. Ela é acorrentada e recebe uma quantidade enorme de sedativos a cada hora. Dan e Murray trabalham juntos na análise do DNA da fêmea para saber como
como ela impede a toxina de matá-la. Eles levam dias fazendo análises e passam a se reaproximar mais e conversam de forma amigável enquanto comem. Ele diz a Murray que ele estava muito orgulhoso dela e que sua mãe também teria ficado orgulhosa. Ele tenta convencê-la a descansar enquanto ele trabalha, e Murray explica a ele o porquê recrutou ele do passado, que assim que encontrar uma toxina mais forte, precisa que Dan a leve para o passado para ser produzida em massa, para quando os garras brancas surgirem, e é por isso que ela não quer descansar, porque precisa urgente antes dos 7 dias que ele tem antes de expirarem. Dan quer que ela volte com ele, que não vai deixá-la para morrer, mas Murray diz que ele é a única pessoa que ela confia, e por isso ele está lá. Neste momento, a máquina termina de analisar e finalmente encontra uma toxina 100% eficaz contra a fêmea. Mas a fêmea também acorda do sedativo e começa a gritar para alertar os machos protetores. Milhares de garras brancas começam a chegar e atacar a fortaleza que está à plataforma. Dan diz que eles deveriam matar a fêmea com a nova toxina, mas Murray diz que eles só têm essa amostra e será mais útil no passado para ser produzida. Vários soldados tentam impedir a invasão, mas não conseguem, e os machos chegam para resgatar a fêmea. Eles chegam até o laboratório e Dan e Murray correm de lá e tentam chegar a um heliporto onde Dan deve saltar no tempo para retornar, o que acontecerá dentro de minutos. Eles se deparam com muitos garras brancas no caminho e Murray é atingida por um deles. Dan tenta ajudá-la, mas ela não consegue prosseguir porque está muito ferida e com dores, e a plataforma está prestes a cair porque os garras brancas empurraram um navio contra a plataforma. Murray então pede desculpas a Dan por ter sido fria com ele e diz que o ama muito. Ela lhe dá a toxina para que ele leve e consiga acabar com os alienígenas, até que um deles consegue pegar o pé de Murray, lhe arrastando para a morte com ela, e Dan solta atrás para tentar salvar sua filha. Mas nesse momento a máquina do tempo é ativada e a Time Link leva de volta Dan, Dorian, Charlie e outros ao passado. Felizmente a toxina está segura e não se quebrou na viagem. Charlie está bem, mas diz que ficou boa parte do tempo escondido como um covarde. Dan diz a Hert que eles precisam produzir a toxina em massa e enviá-la para o futuro e matar os garras brancas. Mas Hert não tem boas notícias. Ela diz a Dan que os garras brancas destruíram a plataforma do futuro e a outra extremidade do portal do tempo, e que não há mais nada a fazer, porque não podem mais viajar no tempo. Dan então volta para casa desolado e reencontra sua família. Ele ainda está em choque com tudo que passou. À noite ele não consegue dormir e vai várias vezes no quarto de Murray para ver se ela está viva. Amy então conversa com ele e Dan conta o que aconteceu com Murray mais velha e diz que ainda tem esperanças de encontrar uma saída. Amy o ajuda a entender a situação de acordo com os fatos que eles têm. Eles sabem que os garras brancas surgiram em 2048 na Rússia, mas ninguém viu eles chegando. Então Amy diz que talvez eles chegaram antes e sempre estiveram aqui e ninguém reparou, porque eles surgiram em um lugar extremamente gelado, e Dan concorda. No dia seguinte, Dan visita Dorian e lhe diz que pode haver chance ainda de salvar o futuro. Ele pede a garra que Dorian tem no pescoço como troféu e a leva ao laboratório de Charlie. Charlie examina a garra e diz que existem sedimentos na garra que parecem ser de cinzas vulcânicas que podem ter vindo da China ou da Coreia. Eles ficam sem entender como cinzas asiáticas poderiam ir parar na Rússia. Eles então precisam de um especialista em vulcões, até que Dan lembra do seu aluno Martin, que é viciado em vulcões. Eles então vão até Martin, que explica que houve uma enorme erupção vulcânica na Ásia há milhares de anos atrás, e as cinzas foram sopradas pelo vento e pode ter parado em território russo na água, que vieram a se tornar gelo, e por isso nunca viram garras chegarem. Isso significa que as criaturas sempre estiveram na terra congelada sob centenas de camadas de gelo, e por isso nunca viram eles chegarem. E a razão deles aparecerem em 2048 foi porque as alterações climáticas fizeram o gelo polar derreter. Eles foram até o governo contar sua teoria, mas como não tinham provas, o governo os ignorou e não disponibilizaram recursos e autorização para tentar achar o ninho dos garras brancas. Eles então dizem que a única forma de fazer isso é de forma ilegal, e ele logo lembra de James, seu pai, que na guerra tinha facilidade de enganar os radares e que tem seu próprio avião. Ele pede ajuda a James e ele aceita, por mais louca que seja a ideia. Dan também entra em contato com Hert, que trabalhou com Murray do futuro, e diz que está pronta para a missão. Hert leva alguns soldados, muitas armas e várias toxinas. A equipe então viaja para a Rússia e Charlie promete que dessa vez não será covarde a ponto de se esconder. Ao chegar nas calotas polares, eles começam a procurar em uma grande área por sinais de alguma coisa estranha. Eles se deparam em um momento que as máquinas estão
loucas por causa de um campo magnético muito forte. Utilizando então muitos explosivos, a equipe abre um buraco e se depara com uma caverna onde finalmente encontram a nave espacial congelada. Dan então informa que entrar sozinho pode ser muito perigoso e que seria melhor avisar ao governo que encontraram a nave, mas todos dizem que o governo tem sido muito inútil e que seria melhor eles mesmos resolverem. Eles pegam uma motosserra de cortar gelo e fazem uma abertura na nave. Charlie e James ficam do lado de fora caso algum Garra Branca saia. O grupo chega ao interior da nave e identificam que eles caíram e que a Terra não era o destino final deles, pois o corpo dos pilotos não se parecem com os das criaturas. Eles vão até outra sala e encontram os Garras Brancas em cápsulas, o que faz perceberem que eles eram uma carga, criaturas biomodificadas usadas pelos pilotos como armas para invadir outros planetas. Eles começam a injetar as toxinas nas cápsulas e as criaturas começam a se revirar de dor, confirmando a morte deles. Mas ao gritarem, eles despertam outros Garras Brancas que ainda não receberam a toxina, causando assim a quebra das cápsulas, e os Garras Brancas vão ao ataque deles. Eles correm e travam uma batalha contra os Garras Brancas. Dorian então diz que não tem outra escolha a não ser ele explodir a nave e se sacrificar. Dan recusa e diz que só explodirá quando todos saírem, mas os Garras Brancas estão atacando muito e Dorian detona a bomba, matando vários Garras Brancas, infelizmente Hert e outros. Só Dan consegue escapar. Algumas criaturas conseguem sair antes disso e James começa a atirar. A arma de Charlie trava, então ele pega uma motosserra e mata um deles. Dan, Charlie e James saem da caverna antes que a explosão os atinja, mas James explica que um deles fugiu, um Garra Branca com a barriga vermelha, e Dan logo percebe que se trata da fêmea rainha. Eles se separam e vão atrás da rainha. A rainha encontra um deles e ataca, mas se trata de um boneco de neve, uma armadilha que James colocou com suas roupas. A rainha então vai atrás dele, mas Dan aparece e acerta ela com a moto de neve. Depois, pai e filho atiram na rainha, empurrando-a para um penhasco, mas ela ainda está forte e ataca os dois. Ela dispara uma estaca em Dan e ele perde sua arma, mas pega a estaca e consegue apunhalar a criatura na boca. James pega um machado e a deixa cega. A rainha começa a se debater em desespero e Dan aproveita para injetar a toxina na sua perna. No entanto, a rainha remove a própria perna para que a toxina não se espalhe no seu corpo. A rainha tenta ir atrás de Dan e ele prepara uma granada para se explodir com ela, mas James levanta sua mão ferida para que a rainha sinta o cheiro de sangue e desvia o foco. Dan se recusa a perder seu pai depois deles terem se entendido, por isso ele solta sobre a rainha e corta seu pescoço com a garra que Dorian lhe deu, e depois de bater nela, Dan tira o último frasco de toxina e joga em sua boca, se quebrando, e a criatura cai no penhasco abaixo, finalmente morrendo. No dia seguinte, todos os noticiários do mundo informam sobre a explosão na Rússia, que matou todos os alienígenas, e o governo tenta se beneficiar de tudo isso e ficar com os créditos. Dan então volta para sua casa e se reúne com sua família, permitindo finalmente que James conheça sua neta. Agora todos podem trabalhar juntos para um futuro melhor. E ficamos por aqui, galera. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Fui!